Bom dia a todos, meu nome é Marcos Corrêa e hoje aqui eu vim falar um pouco sobre a história das drogas sintéticas. As drogas sintéticas surgiram desde o início, lá nos primórdios, usada muitas vezes para uso medicinal. E com o passar dos anos, essas drogas sintéticas elas vão sendo cada vez mais usadas pelo homem, que no começo era a coisa mais natural. E ao longo dos anos foram envolvidas substâncias químicas para tornar essas drogas sintéticas. E daí que vem sua denominação de droga sintética, que no caso formam uma mistura de substâncias químicas, claro, produzidas através de meios químicos, cujos principais conjuntos ativos não são encontrados na natureza. Segundo a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, SENAD, existem drogas de várias classificações, podendo elas ser lícitas ou ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que são comercializadas normalmente, só que para maiores de 18 anos, e para menores apenas com descrição médica, ou não, como a cerveja. Que são drogas lícitas, mas não para o bem da nossa saúde, e sim para o nosso bem-estar e uso recreativo. Já as drogas ilícitas são proibidas por lei, como a gente pode citar de exemplo, a cocaína. A coca é um dos estimulantes de origem natural mais potentes e estimulantes do mundo, sendo encontrado há 3.000 anos antes de Cristo, onde os incas mascavam folhas de coca para acelerar sua respiração e, consequentemente, seu coração, para respirar com mais facilidade nas montanhas onde o ar era muito rarefeito. Já os nativos peruanos, eles só mascavam folhas de coca em cerimônias religiosas. E outra questão que a gente vai falar um pouco mais na frente é que muitas dessas drogas de hoje em dia estão ligadas a questões religiosas. Mas a coca, que era uma substância natural, foi sintetizada pela primeira vez em 1858, pelo químico alemão Albert Niemann. Somente a partir depois de 1880 que começou a se tornar popular diante da população médica. O psicanalista Sigmund Freud utilizou a cocaína em si mesmo, e ele foi o primeiro a anunciar amplamente a cocaína como um tônico. Podia curar impotência sexual e depressão. Em 1884, Sigmund Freud publicou um artigo chamado de Ubercoca, traduzindo literalmente sobre a coca, que promoveu os benefícios da cocaína, dizendo que a planta era mágica. A planta não, já no caso a substância sintetizada. Lembrando que as drogas sintéticas, elas provocam alucinações nos homens, deprimindo ou estimulando o sistema nervoso. Muitas dessas drogas sintéticas foram drogas semissintéticas um dia, que derivaram de uma substância natural, que foram envolvidas substâncias químicas para torná-las sintéticas, sendo denominadas de drogas semissintéticas. As drogas sintéticas possibilitam que a pessoa veja, ouça e sinta algo sem que haja estímulo por perto para tais sensações. Existem pessoas que acreditam que essas drogas são menos prejudiciais ao organismo e que ainda são menos favoráveis à dependência, mas estão enganados, pois agem da mesma forma que as drogas tradicionais, trazendo inúmeros malefícios ao organismo. Elas podem ser utilizadas sob as formas de injeção, comprimido ou pó, variando seu efeito e seus malefícios de acordo com a substância utilizada. São principalmente consumidas por jovens e adolescentes em seus períodos de divertimento, que a partir do roteiro de lazer definido, determinam a droga para ser utilizada. As drogas sintéticas mais populares são elas: as anfetaminas, LSD, GHB, êxtase, anabolizantes, ice, ketamina, inalantes, efedrina e poppers. Já as drogas semissintéticas, que são muito populares, são crack, cocaína, cristais de haxixe, que no caso são a metanfetamina, a heroína e a maconha. A maconha modificada, que no caso acrescentou spice, morfina, codeína e entre outras. O consumo de drogas aqui no Brasil é discreto comparado aos outros países. Segundo a série Por Dentro do Assunto, os Estados Unidos é disparado um dos países que mais usam droga aqui no mundo. E essa mesma população dos Estados Unidos já deixou muita gente rica por causa das drogas. Um traficante muito famoso que a gente pode citar é o Pablo Escobar, um colombiano que ganhou a vida sendo traficante, contrabandeando coisas que vinham direto da China, e montou seu império às custas da cocaína. Só que Pablo não era muito fã da cocaína para utilizar em si mesmo. Ele preferia o uso de maconha, pois acreditava ser muito menos maléfico do que a cocaína. A cocaína ele usava mais para vender, e assim fez muita grana. Um fato curioso é que o Pablo Escobar escondia tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que cerca de 2 bilhões da moeda colombiana foram consumidas por ratos.
A gente falando sobre Pablo Escobar, a gente também tem que citar o cartel de Medellín, que era basicamente um dos donos na Colômbia em relação a tudo, até mesmo dentro da política. O cartel de Medellín faturava anualmente 40 bilhões de dólares americanos, justamente pelo consumo dentro dos Estados Unidos, mas não só lá, também como Canadá, México, dentre outros países. Um traficante mais atual que a gente pode falar é o El Chapo, do cartel de Sinaloa. A organização que foi fundada em 1980 por Joaquim Guzmán Loera, que começou sua carreira criminosa no cartel de Guadalajara. El Chapo empreendeu nas rotas de tráfico e hoje fatura cerca de 3 bilhões anualmente no cartel do México. Lembrando, El Chapo atualmente está preso. Bom dia, meu nome é Anderson de Jesus Costa Moraes e eu vou falar sobre os principais efeitos de algumas drogas sintéticas. Bem, começando eu vou falar sobre o LSD, também conhecida como ácido lisérgico, é um dos exemplos que foram produzidos a partir da experiência científica que não deu certo. Pode provocar fortes alucinações na mente do usuário, além de causar pequenos flashbacks. Ou seja, mesmo depois de algum tempo após o consumo da droga, o usuário pode voltar a vivenciar os seus efeitos. Agora eu vou falar sobre o êxtase. Geralmente ingerido na forma de comprimido, o êxtase é conhecido como a droga do amor, pois um dos seus efeitos é potencializar as sensações corporais. Costuma promover agitações constantes e necessidade de beber água fora do comum. Bem, também tem um crocodile. O crocodile muda de forma drástica, tanto o aspecto como o comportamento da pessoa. Em uma triste comparação, o usuário fica semelhante a um zumbi. O local em que a injeção é aplicada fica escuro, com tom esverdeado. A pele descama, dando a aparência similar à pele de um crocodilo. Agora, para terminar, eu vou falar sobre a metanfetamina. Populares em baladas e raves, essa droga é uma substância estimulante produzida a partir da substância anfetamina, tendo o uso proibido no mundo inteiro por seus efeitos colaterais que podem ser fatais. A metanfetamina pode vir em formato de pó branco ou em formato de cristal, o que rendeu à substância alguns apelidos que são importantes para o conhecimento dos familiares. Ela pode ser chamada de ice, cristal, glass, entre outros. Seus efeitos colaterais começam com uma euforia incomum, aumento da libido e do estado de alerta, insatisfação das emoções e de maior sensibilidade, tanto física quanto emocional. Ela também reduz o apetite e o cansaço, podendo ser observada a redução significativa do sono e de alguns usuários. Bom dia, meu nome é Brian Barros Manchel e eu vou falar um pouquinho sobre a categoria das drogas sintéticas e como cada uma age dentro do nosso corpo. As drogas depressoras têm como efeito o relaxamento do sistema nervoso central, causando um relaxamento do corpo, diminuição da frequência cardíaca e da atividade do corpo. O exemplo de drogas depressoras são álcool, barbitúricos e diluentes, ópio, morfina, heroína e cola de sapateiro. Já as drogas estimulantes causam o aceleramento do sistema nervoso central, aumentando o ritmo cardíaco, a respiração, perda de calor e pode causar sede excessiva, fome e inquietação, podendo causar até tremores corporais. Isso acontece porque o nível de adrenalina no sangue aumenta vertiginosamente. Por isso, os batimentos aumentam e você começa a ter um estado de inquietação constante. Exemplos de drogas estimulantes são cocaína, crack e metanfetamina. Por fim, o último grupo de drogas são drogas perturbadoras, que afetam diretamente todos os sentidos do cérebro, fazendo você ter percepções de espaço, de sons completamente diferentes do que você teria normalmente. E o que causa isso? São as perturbações no cérebro. Elas começam a afetar como você sente tudo, causando efeitos como sinestesia, paranoia e alucinações. E exemplos de drogas que causam isso é a LSD, principalmente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como as drogas atuam no nosso cérebro. A hipótese mais conclusiva é que o cérebro ativa o nosso sistema, as drogas ativam o nosso sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e diminuindo a recaptação de serotonina, o que deixa a gente mais feliz, como se tivesse acabado de praticar esportes ou beijado aquela pessoa que a gente sempre quis. É mais ou menos o efeito das drogas no nosso cérebro.
Mas isso não é de verdade, é porque é o efeito que elas causam. E após o uso, quando o efeito passa, você sente uma depressão muito grande, porque o seu cérebro volta ao nível de atividade normal. E aí você precisa de mais e mais, o que causa dependência. No caso das drogas sintéticas, algumas, como a LSD, é menor essa recaptação. Então você não tem muita dependência depois. Por isso que não é constatado vício por LSD, por êxtase. As drogas que causam mais dependência dessa lista de sintéticas são a cocaína, a heroína e o crocodile, que, segundo pesquisas na Rússia, a expectativa de vida de alguém que usa crocodile é de apenas 2 anos de uso constante. E por isso que eu vim falar sobre o uso da MD para o tratamento de estresse pós-traumático. A MD, ela foi proibida por volta de 1970, no combate às drogas americano. Isso se provou uma decisão não tão acertada, porque o consumo em raves e baladas aumentou vertiginosamente, enquanto seu potencial terapêutico foi desperdiçado por pura ignorância e o desespero das autoridades americanas. Mas ela tem se provado muito efetiva no combate ao estresse pós-traumático. E isso foi provado com tratamentos com veteranos de guerra e vítimas de estupro. Uma característica do estresse pós-traumático é que a pessoa acaba revivendo esses momentos muitas vezes, como uma forma de paranoia, até em pesadelos. E com o uso da êxtase para tratamento, a pessoa é capaz de reviver esses momentos mais propensa, com o cérebro melhor e olhando até por uma outra visão. Ela é capaz de reviver essas experiências traumáticas com um nível emocional mais estável, diferente de quando eles estavam na guerra ou sofrendo uma violência sexual ou qualquer coisa que gerou trauma. O tratamento com MDMA, associado à psicoterapia, foi associado a uma maior taxa de resposta. As proporções dos pacientes que obtiveram resposta clínica foram de 58% no geral, 72% no grupo que fez uso de MD e 19% no grupo de controle. Do ponto de vista quantitativo, houve uma baixa heterogeneidade. A conclusão é que esse treinamento possui potencial para ser eficaz, seguro e duradouro no caso de estresse pós-traumático, crônico e refratário. Os pacientes apresentam maior probabilidade de apresentar resposta clínica, remissão de sintomas e diminuição das pontuações nas escalas de avaliação, mantendo este padrão por um período de 2 a 74 meses. Estes resultados reforçam a eficácia da MD a longo prazo, o que já pode fazer países considerarem a liberação dessa droga para uso de psicofármaco. Como se sabe, as medidas de combate às drogas não são tão eficazes assim no mundo todo. Tanto que, pela mesma questão do MD ser proibido, já foi um grande erro, porque Estados Unidos já estavam desesperados pela onda de crack, de cocaína e de outras drogas muito pesadas no país. E acabaram proibindo mais uma droga recreativa, sem considerar que poderia ter uso medicinal, psicotrópico, porque a êxtase não é uma coisa que faça tão mal quanto outras drogas, assim como qualquer outro psicofármaco e drogas sintéticas. Realmente tem drogas que não funcionam, não são medicinais, como heroína, como crack, como cocaína, mas tem outras que são muito importantes, que podem ser importantes para descobrimento pessoal, para tratamentos psicológicos, como os alucinógenos. Grandes comunidades religiosas consomem essas drogas, como as comunidades indígenas consomem o chá de ayahuasca, que é um chá alucinógeno, que ele ajuda a fazer parte de um ritual religioso, que inclusive dizem que realmente muda uma pessoa. Enquanto outras drogas alucinógenas podem ajudar a gente a se descobrir, a lidar melhor com nossas emoções, com o nosso corpo, tratamento de depressão. Mas muito das medidas que são tomadas no combate às drogas, além de serem ineficazes, elas são tomadas por muita pressão dos empresários e dos farmacêuticos, que querem lucrar muito com ansiolíticos, antidepressivos e remédios em geral. O que acaba sendo uma pressão para quem vende drogas sintéticas ou para
para uma liberação dessas drogas que seriam mais baratas e menos lucrativas para esse pessoal. Para resumir, o combate às drogas é ineficaz, atrapalha a medicina e também, além de não funcionar, ele mata muitos inocentes nessa guerra que nunca vai ter fim com outras drogas. O que a gente deveria fazer é aprender a lidar direitinho com elas e não liberar por pressões religiosas ou de grandes empresários.